O álcool é uma das poucas drogas que nós conseguimos celebrar em público. Brindamos em casamentos, oferecemos uma garrafa como presente e até fazemos um bocadinho pouco de quem não aguenta muito. E ainda assim, se alguém hoje trouxesse uma substância com os mesmos riscos que o álcool, muito provavelmente não seria aprovada. Seria classificada como perigosa e quase de certeza que seria proibida. Mas porque o álcool já vive connosco há tanto tempo, nós acabamos por o normalizar. Demos-lhe um lugar de honra à mesa e associamos-lhe uma imagem de celebração. Mas esquecemos-nos sempre de perguntar qual é o custo de cada copo. E é aqui que a conversa fica um bocadinho desconfortável. Não vemos o álcool como uma substância que causa cancro, apesar de estar lá na lista. Não vemos o álcool como algo que envelhece o nosso cérebro, apesar de estar nas evidências científicas mais recentes. Não vemos o álcool como algo que mexe com o nosso sono, com a nossa pressão arterial e até mesmo com a nossa imunidade. Vemos sempre o álcool como um ritual, um convívio, como cultura. E é precisamente por isso que a pergunta é tão importante. O que é que este copo, mesmo antes da ressaca, está a fazer ao meu corpo? O primeiro copo parece-nos sempre inofensivo. O segundo já parece só social. E de repente já não consegues imaginar um jantar de amigos sem esse ritual. Para ti o álcool pode ser prazer, mas para o teu corpo vai ser sempre uma toxina. Não há exceção, não há nenhuma versão saudável, nem sequer há um mínimo seguro em que o álcool não tenha nenhum impacto. E quando o nosso corpo recebe o álcool, ele não está a pensar em convívios. A prioridade é mesmo eliminá-lo. E todo este processo tem bastantes custos. Custos que nós não medimos no momento, custos que raramente associamos sequer àquele processo específico, mas acima de tudo, custos que se vão acumulando no nosso corpo. E aqui está talvez o ponto mais desconfortável, é que não há consumo seguro. E a ciência é muito clara nisto, porque zero álcool é a única dose sem risco. Mas isso não quer dizer que tenhas de viver a proibir-te de tudo. Significa apenas que tens de perceber a conta real do que estás a pagar. A Organização Mundial de Saúde classificou o álcool como um carcinogénio no grupo 1. Está na mesma lista do tabaco e do amianto. E se o tabaco já foi expulso dos bares, dos restaurantes, dos aviões, por que é que o álcool continua a ser celebrado como um símbolo de liberdade? Talvez porque crescemos a vê-lo como parte da vida adulta, talvez porque a publicidade ajudou a colá-lo a ideias de diversão e de convívio, e talvez porque seja mais fácil de acreditar que não há problema nenhum. Mas a verdade é que o copo custa sempre mais do que tu imaginas. E a pergunta é quanto tempo vais continuar a ignorar o preço? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde 80-20. O meu nome é Maria, sou médica do estilo de vida e eu ajudo-te a mudar os teus hábitos sem sacrifícios. Sinto e vejo em consulta que ainda existe muito esta ideia de que o álcool ajuda-nos a dormir. E efetivamente nós podemos ter essa sensação porque ele ajuda-nos a adormecer, mas o problema é depois de nós adormecermos. Como já devem saber, o nosso sono não é uma coisa estável, não é uma linha reta. Ele, na verdade, é composto por vários ciclos e cada ciclo tem várias fases diferentes. Temos aquele sono mais superficial, depois temos o sono profundo, temos o sono REM. E é muito importante nós passarmos o tempo suficiente na proporção certa por cada uma destas fases de sono para que depois de manhã nós consigamos acordar restaurados. E o álcool vai mudar aqui um bocadinho este percurso natural do sono. Até podemos adormecer mais rápido, mas passamos menos tempo nas fases que realmente interessam. O nosso sono fica muito fragmentado, acordamos mais vezes, aqueles micro-despertares que nem sempre damos por isso, e temos também menos sono profundo e menos sono REM. Resumidamente, passamos exatamente o mesmo número de horas na cama, mas não são tão eficazes. E aqui não estamos a falar de um abuso brutal de álcool. Há estudos que mostram que bastam 2 copos de vinho ao jantar para que esta arquitetura do sono fique totalmente destruída. E claro que muitas vezes o impacto não é logo na hora, né? É logo no dia seguinte, mas ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, isto vai-se tudo acumular. E é por isso também que muitas vezes nós temos pessoas que acordam cansadas e que se calhar a causa disto tudo foi o abuso de álcool constante ao longo dos tempos. Outro facto interessante que se calhar ninguém quer saber, mas o álcool relaxa os músculos da nossa garganta, por isso quando nós bebemos álcool temos maior risco da apneia do sono. E a apneia do sono aqui não é só chata porque ressonamos,
ela tem aqui um problema que é a apneia caracteriza-se por pausas na nossa respiração durante a noite. Estas pausas de respiração faz com que nós tenhamos microdespertares, chega menos oxigênio e a longo prazo vai dar mais inflamação e mais stress. Sabemos também que a apneia do sono traz aqui um grande risco cardiovascular e mesmo que eu não tenha a apneia do sono diagnosticada, eu vou sentir na mesma os efeitos porque o meu sono não vai ser tão eficiente. E em que é que se traduz esta pouca eficiência? Vai-se traduzir em menos energia durante o dia, menos capacidade de concentração, uma pior memória, mais irritabilidade. E não é coincidência que noites de álcool estejam associadas no dia seguinte a maior irritabilidade, a decisões mais impulsivas e a menos paciência. E se olharmos para a fisiologia de como o álcool é processado, faz todo sentido. O álcool é metabolizado no fígado em acetaldeído, que é mais tóxico que o álcool e depois precisa ainda de ser transformado em acetato. Este processo é bastante longo e acaba por se prolongar pela noite adentro. E enquanto o corpo está ocupado com este processo, ele não vai conseguir descansar completamente. E em vez de estar ocupado a regenerar tecidos e a consolidar a nossa memória, o nosso corpo está ocupado em eliminar esta substância. Eu digo sempre que o sono deve ser o pilar do estilo de vida mais esquecido de todos, porque contra mim falo, nós pomos sempre para o último lugar em prol de outras coisas. E o álcool vai comprometer sempre este pilar, não porque nos impede de dormir, mas impede que o sono cumpra as suas funções essenciais. É um bocadinho como nós quando pomos o telemóvel a carregar, mas a ficha não está bem ligada. Ele até passa lá o tempo todo, mas depois pegamos nele e a bateria está a 20% em vez de 100%. E eu acredito que em alguns casos seja por isso que as pessoas andam tão cansadas. Elas olham para o stress, para o trabalho, para a rotina, mas se calhar nunca perderam o tempo para olhar para aquele copo ao jantar que se calhar parece inofensivo. E quando nós temos o nosso sono fragmentado, não há nenhum suplemento, não há café, não há nenhuma técnica de respiração ou de meditação que vai compensar esta falha. Muitas vezes em consulta, quando eu pergunto à pessoa se sabe os riscos de beber álcool, a primeira resposta é sempre que afeta o fígado. E é verdade, claro, e já vamos a isso. Mas esquecem sempre que o álcool também afeta o nosso cérebro. Quando bebemos, o álcool atravessa a barreira hematoencefálica e chega muito rapidamente ao nosso cérebro. E é também por isso que nós, quando bebemos, nos sentimos mais relaxados, mais desinibidos. Por outro lado, também ficamos mais lentos, os nossos reflexos ficam um bocadinho reduzidos e a nossa memória a curto prazo é afetada. E apesar de ser aqui o efeito agudo que é o mais visível, o efeito a longo prazo é que é o mais preocupante. Estudos recentes que incluíam dados do UK Biobank mostraram que mesmo consumos pequenos de álcool ao longo do tempo estavam associados a um envelhecimento mais precoce do nosso cérebro. E mostrou que pessoas que bebiam regularmente tinham um cérebro com uma idade superior à que a pessoa realmente tinha. E não eram aqueles alcoólicos crónicos, eram aquelas pessoas que bebiam socialmente, que acredito que seja a maior parte de nós. E em que é que se traduz este envelhecimento do nosso cérebro? Por um lado, traduz numa redução do volume do nosso hipocampo, que é responsável pelas nossas memórias. Traduz-se numa menor integridade da substância branca, que faz a conexão entre várias partes do nosso cérebro. E traduz-se também numa menor densidade das sinapses, que acaba por dificultar a nossa capacidade de aprender e de reagir. E claro que isto aqui não acontece de um dia para o outro, vai se instalando gradualmente. Vamos nos esquecendo onde é que pusemos as chaves, ficamos com dificuldades a tentar pensar na palavra que queríamos dizer e muitas vezes nem conseguimos seguir o raciocínio de uma conversa. Depois temos dificuldades em manter a concentração, não conseguimos ler um texto muito longo, a nossa atenção fica dispersa e temos uma menor resiliência mental. E por último, temos também mais propensão para a ansiedade e para a depressão. E é aqui que é o mais interessante, é nós bebemos para conseguir relaxar, mas depois este efeito é tão tóxico que nós não conseguimos relaxar se não bebermos. E a curto prazo o álcool dá-nos assim uma sensação de alívio. Mas a longo prazo rouba-nos aquilo que nós procurávamos, a clareza, a energia, a estabilidade. Nós sabemos que o consumo regular de álcool está associado a maior risco de doença de Alzheimer. E a minha pergunta é sempre, vale a pena? Ou se faz sentido para a pessoa? Faz-te sentido trocar a tua clareza mental, a tua memória, a tua resiliência cognitiva por um hábito social? Porque nós aqui só temos custo. E quando o custo
É o envelhecimento do órgão que nos define como pessoas, que guarda as nossas memórias, que tem a nossa personalidade, que nos permite sentir e pensar. A pergunta torna-se inevitável. Por que é que nós continuamos a normalizar isto? Além de afetar o cérebro, o álcool também afeta o nosso coração. Mesmo em doses baixas, o álcool pode ser responsável aqui por um aumento da tensão arterial e sabemos que este aumento de tensão arterial está associado a maior risco de infarto e de AVC. O consumo regular também aumenta a probabilidade de termos uma arritmia, que é quando o nosso coração não bate certinho como deveria. Isto a longo prazo vai enfraquecer o músculo do nosso coração e pode dar insuficiências cardíacas. O álcool também afeta o nosso sistema imunitário. Ele reduz a nossa capacidade de combater infecções, e alguns estudos mostram que quem bebe mais álcool tem maior probabilidade de apanhar gripes e constipações. O nosso metabolismo também pode ficar aqui afetado porque o álcool são calorias vazias, como se costuma chamar. E o problema é que enquanto o corpo está ocupado a eliminar o álcool, ele não tem tempo para metabolizar os açúcares e as gorduras. Pode acontecer é que estes açúcares e as gorduras se acabem por depositar e acumularem-se em nós e faz com que haja, por exemplo, uma maior resistência à insulina e maior risco de diabetes. E tal como eu falei há bocado, o álcool é um carcinogénico do grupo 1. Isto não quer dizer que potencialmente causa cancro. Isto quer dizer que causa cancro. Estamos a falar de cancros da boca, do esófago, do fígado, da mama. E houve uma meta-análise que foi publicada no Lancet que mostrou que bastava um copo de vinho para aumentar o risco de cancro da mama em mulheres. E estamos a falar de um copo, que é uma coisa que quase ninguém acha que faz mal. O álcool está também associado a um maior risco de mortalidade. E não é só mortalidade associada a acidentes de viação ou a cirrose hepática. Um estudo publicado no JAMA de 2023 mostrou que qualquer quantidade de álcool estava associada a uma maior mortalidade por todas as causas. E outro estudo de 2022 publicado no Lancet mostrou que 5% das mortes eram causadas por álcool. E mesmo em países com sistemas de saúde avançados, como na Europa, o álcool continua a ser um dos principais fatores de risco evitáveis de mortalidade. E eu acho muito interessante porque nós rejeitamos o tabaco, reduzimos o sal e o açúcar na nossa alimentação, preocupamos-nos imenso com a poluição ambiental, mas o álcool continua a ter um estatuto que parece intocável. E tudo isto enquanto vários estudos de forma inequívoca mostram que qualquer copo tem risco. Agora, também seria hipócrita para mim falar só desta parte biológica do álcool. Porque a relação que nós também temos com o álcool é social e é cultural. É uma substância muito carregada de significado simbólico. Nós não bebemos só por ser álcool, nós bebemos pelo que ele representa. Eu falo por mim, desde pequena que me lembro do meu avô à mesa beber sempre um copo de vinho tinto. Ou de ao fim de semana tomar um cheirinho com o café. E nós crescemos a ver isto na nossa mesa. E associamos o álcool também a um ritual de passagem para a vida adulta. Não é? Quando fazemos 18 anos, é oficial, podemos beber, grande festa. E é aqui também que começa o problema. Porque o álcool deixa de ser só uma bebida, que é prejudicial para nós, mas começa a ser aqui identidade, pertença, um ritual. Eu acredito que toda a gente que já recusou uma bebida se vai identificar com isto. Mas sempre que recuso um copo, é quase como uma ofensa à outra pessoa. Ainda é um bocadinho visto como falta de educação e é nós sermos desmancha-prazeres porque está toda a gente a beber e nós não. A pressão social que existe à volta do álcool, apesar de não ser muito marcada, ela é subtil, mas ela está lá. E a verdade é que existem poucas substâncias, poucas drogas que têm esta aceitação associada. São poucas as que têm este peso tão grande cultural. E é exatamente essa normalização que torna tão difícil nós questionarmos o consumo de álcool. Se toda a gente à minha volta bebe álcool, é difícil eu ver este consumo como um problema. É mais, eu sinto que eu sou o problema porque eu recusei. E isto mostra que o álcool não atua só no nosso corpo, mas também atua na nossa mente. Ele cria associações fortes, liga-se a muitas memórias que podem ser positivas e com o tempo pode até tornar-se uma espécie de ferramenta de gestão emocional. Usamos um copo para relaxar no fim de um dia estressante, usamos um copo para soltar mais numa festa, até usamos um copo para lidar com a ansiedade social quando estamos em sítios que nos deixam desconfortáveis.
Sempre que algo corre mal, nós associamos o alívio ao copo de álcool. E sempre que algo corre bem, nós associamos a celebração ao álcool. E o problema aqui é que a curto prazo até parece que funciona. O álcool relaxa, desinibe, cria aqui uma sensação de conexão, mas a longo prazo ele vai reforçar exatamente o contrário. Vai levar à ansiedade, à dependência e a longo prazo a uma desconexão real com as pessoas que nos rodeiam. O álcool vai alterar alguns neurotransmissores, como os GABA ou a dopamina. E é isto que dá aquela sensação inicial de calma e prazer. O problema é que quando nós temos uma fonte exógena destes transmissores, o nosso cérebro tenta se proteger e tenta regular aqui. Ok, se eu estou a receber de fora, eu não preciso produzir tanto. Mas quando o álcool passa, como ele já não está a produzir tanto, cria aqui um vazio. Há mais ansiedade, há mais tensão e há mais vontade de voltar a beber. Nós bebemos para relaxar, mas a longo prazo este ato vai aumentar a nossa ansiedade basal. Nós bebemos para nos sentirmos confiantes, mas o nosso cérebro adapta-se e a longo prazo ficamos dependentes desta substância para ter esse efeito. A linha entre o social e o problemático é muito mais fina do que nós imaginamos. E recentemente tem-se falado ainda mais do impacto do álcool nas pessoas que, ok, não são alcoólicos de beber 5 litros de vinho todos os dias, mas também não bebem só um copo por dia. Aquelas pessoas que, ok, eu se calhar durante a semana não bebo, mas depois chego ao fim de semana e são 7, 8 bebidas numa noite, que é o chamado binge drinking. E cada vez mais se tem estudado este grupo de pessoas porque principalmente ali nos 20, 30, 40 anos, é uma faixa etária em que isto acontece muito frequentemente. E vários estudos têm mostrado que os efeitos do álcool nos alcoólicos mais intensos, crónicos, nas pessoas que bebem um copo de vinho ou nestes binge drinkers, é exatamente igual. Vamos ter os mesmos riscos. Aqui a questão é sempre o consumo, ok? Se eu bebo menos, tenho menos riscos, mas se eu bebo mais, vou ter mais riscos e mais problemas. Agora, pode ser um copo de vinho uma vez por mês e eu vou ter riscos associados ao álcool. Não estou a dizer que não é para beberem este copo de vinho, porque há situações que até vos pode fazer sentido, sei lá, num casamento, celebrar alguma coisa, ou vão a um jantar e a refeição fica muito bem com o copo de vinho. Isto é mais para vos informar e para serem vocês a fazerem as vossas próprias decisões. E vai haver muitas vezes que se calhar o álcool não vai compensar estes riscos que traz. E vai haver outras que para vocês até vos pode compensar, mas isso é tudo uma gestão pessoal e individual. Agora, o impacto do álcool não é só individual, é um impacto coletivo. Porque quantos erros profissionais, quantos acidentes de viação, quantas discussões familiares não têm o álcool como um fator importante nisto tudo? E eu gostava também de vos fazer uma pergunta, que é: até que ponto o álcool molda a tua identidade? Até que ponto és tu que escolhes efetivamente que queres beber? Ou até que ponto estás simplesmente a reproduzir aquilo que a cultura normalizou? E pode ser um bocadinho desconfortável porque mexe aqui na questão da liberdade e dos nossos conceitos de autonomia, mas é importante nós pensarmos sobre isto. Porque quando nós acreditamos que precisamos do álcool para pertencer a um grupo ou para estarmos mais relaxados ou para celebrar qualquer coisa, nós damos cada vez mais um espaço mais importante na nossa vida. E muito lentamente ele deixa de ser um extra e passa a ser como se uma muleta, um suporte que é invisível, mas que é constante, e eu sempre vou precisar mais e mais de recorrer a ele para sentir estas coisas. Um exemplo muito prático: eu não bebo álcool. E sempre que é um brinde ou alguma coisa, eu brindo com o que tiver a beber. E sempre que isto acontece, há sempre um comentário de alguém que é: dá azar brindar com água. E apesar de já fazer para aí 2 anos, quase 3, que eu não bebo álcool, praticamente, não há uma única vez que isto aconteça que eu não pense: se calhar devia beber para o brinde. Porque eu não quero ser responsável pelo azar no aniversário de 94 anos do meu avô. Mas depois reflito um bocadinho: ok, isto não faz sentido nenhum. Mas mesmo já estando neste registro e sabendo dos riscos todos do álcool, é um pensamento que passa muitas vezes pela minha cabeça. E esta história não interessa para nada, mas o que eu quero que tenham noção é que, mesmo tendo a teoria toda, mesmo não bebendo e defendendo não beber álcool,
Eu tenho muitos momentos em que eu penso se calhar devia beber. Agora quero pegar aqui outra vez na frase que é: um copo de vinho por dia faz bem. Durante anos ouvimos isto repetido vezes sem conta, vários colegas recomendaram e continuam a recomendar, houveram jornais que falaram do assunto, mesmo algumas famílias também vão dizendo entre si. Mas de onde é que veio efetivamente esta ideia? E porquê que ficou tanto tempo, mesmo depois de termos dados que comprovam o seu oposto? Tudo começou com alguns estudos observacionais na época de 80-90. Alguns investigadores notaram que as populações que consumiam menos álcool, nomeadamente as do sul da Europa, tinham menor risco cardiovascular. E chamaram a isto o paradoxo francês. A explicação era muito simples, era que o vinho tinto tinha o resveratrol, se não estou em erro, e tinha outros polifenóis que eram benéficos para o nosso coração. E de repente o copo de vinho passou quase a ser um copo de saúde. O problema aqui, e o problema dos estudos observacionais, é que não conseguiam separar o copo de vinho de todos os outros hábitos saudáveis dessas pessoas. Estou aqui a falar, por exemplo, do padrão de dieta mediterrânica, que é bastante comum no sul da Europa, o próprio facto de todas as refeições praticamente serem feitas em comunidade e em família, um ritmo também muito mais lento de vida, que se traduzia em menos níveis de stress. E quando nós separamos o copo de vinho de todos estes hábitos, os benefícios que supostamente teríamos desaparecem. Nos últimos anos, várias meta-análises, que são tipos de estudo que são muito mais fiáveis que estudos observacionais, mostraram que, independentemente da quantidade de álcool, nós temos sempre riscos para o nosso coração e para a nossa saúde. O que havia aqui era sim uma correlação que era muito enganosa, porque pessoas com hábitos muito saudáveis bebiam um copo de vinho. E os estudos atribuíram aqui o mérito todo ao vinho e não aos outros hábitos saudáveis. Já em 2018 houve uma análise que foi publicada no The Lancet, que acho que tinha mais de 600 mil pessoas, que mostrava que a dose de álcool que não tinha risco absolutamente nenhum era zero. E qualquer dose acrescentava ao risco. E tal como eu expliquei anteriormente, quanto mais se bebe, maior o risco. E já em 2023 a Organização Mundial de Saúde defendeu e reforçou esta posição, que é: não existe uma dose mínima segura de álcool. E a minha questão é, se já sabemos isto, pelo menos desde 2018, porquê é que continuamos a acreditar que um copo de vinho à refeição não tem efeitos negativos para a nossa saúde? E eu acredito que seja porque eu, se acreditar isto, estou a reforçar um comportamento que eu gosto de ter. Porque acho que nenhum de nós quer ouvir que uma coisa que nós gostamos de fazer tenha um risco para nós. E é importante percebermos que, e sim, o vinho tem o resveratrol, tem outros polifenóis que são importantes para nós. Agora, a quantidade que o vinho tem é tão baixa que nós tínhamos de beber centenas de copos para chegarmos perto das quantidades que são benéficas para nós. Além disso, qualquer possível efeito antioxidante é logo anulado pelos efeitos tóxicos do álcool. Por isso, eu acho que é importante nós sabermos que efetivamente qualquer álcool tem risco. E o mais importante é que quanto mais álcool, maior o risco. Mas isso não quer dizer que poucas quantidades nos façam bem. Simplesmente significa que o risco é menor, que o dano é menor. Porque quando eu digo que um copo faz bem, eu estou a incentivar o consumo. Agora, quando eu digo que um copo é melhor do que 3 copos, eu estou só a pôr as coisas em perspectiva. E quando estamos a falar de saúde pública, estas afirmações fazem toda a diferença. Porque se eu tenho um profissional de saúde a dizer que um copo faz bem, ok, se um copo faz bem, porque é que 2 não fazem? E esta crença que nós temos neste mínimo benefício que o álcool poderia ter, está a trazer-nos muitos mais prejuízos em comparação. Novamente, isto não é para incentivarem a não beber, claro que eu defendo isso. Agora, isto é simplesmente para, ok, vamos quebrar este mito de uma vez por todas, para vocês estarem informados e para não estarem à espera de um benefício que não existe com o álcool. O que fica ao final do dia são as nossas escolhas e a nossa capacidade de as tomarmos de forma informada. Queria também falar agora um bocadinho sobre longevidade. Nós sabemos, e a medicina do estilo de vida mostrou, que nós temos pelo menos 6 pilares muito importantes na nossa saúde que vão fomentar aqui a nossa longevidade: a alimentação saudável, a prática de exercício físico, a gestão do stress, um sono de qualidade, relações sociais positivas
e a evicção de tóxicos. O álcool encaixa aqui perfeitamente neste último pilar. Agora, apesar de encaixar neste último pilar, não quer dizer que não afete os outros. Porque se eu durmo pior porque bebi álcool, eu se calhar não vou ter tanta energia para ir treinar. Se eu não fui treinar, se calhar intuitivamente não vou fazer tão boas escolhas porque já nem vale a pena. Se me alimento pior, se calhar o meu stress vai subir porque não tenho os nutrientes necessários e vou também sentir um bocadinho mais de culpa por não ter comido se calhar as melhores coisas para mim. Isto a longo prazo, se calhar, vai gerar aqui alguma frustração e eu vou ser mais reativa com outras pessoas. Houve um estudo que 2018 que foi publicado, acho que foi no The Lancet também, estava nas minhas notas, já não me lembro, mas dizia que quem bebe entre 7 a 14 unidades de álcool, ou seja, o equivalente a um copo por dia, mais ou menos, perdia em média entre 6 meses a 2 anos de vida. E ok, se calhar aqui os dois anos não parece assim muito, mas estamos a falar de menos de 2 anos com os nossos filhos, com os nossos netos. Mas há aqui uma parte boa também, que é, nós quando deixamos de beber, podemos beneficiar logo dos benefícios disso. Mesmo quem bebe regularmente, mesmo que não parem completamente de beber, vocês podem ter benefícios em reduzir a quantidade de álcool que bebem. Em poucas semanas, depois de reduzirmos ou de suspendermos completamente o álcool, vamos notar diferenças logo na nossa qualidade de sono. A nossa pressão arterial começa a baixar, o nosso fígado começa a trabalhar melhor, os nossos marcadores inflamatórios também reduzem. O problema é que nós muitas vezes olhamos para o álcool como um tudo ou como nada. Ou eu não bebo de todo, ou então eu bebo 5 copos por noite. E apesar de ser mais fácil eu suspender completamente, aqui a mudança também pode ser gradual. Eu se calhar em vez de 10 copos por semana passo para 8, depois passo para 6, depois para 2 e fazer aqui estas mudanças graduais do que ir do 8 ao 80. Neste caso, do 80 ao 0. É tudo uma escolha, nós somos vítimas das nossas escolhas. Eu escolho se vou treinar ou se não vou, eu escolho se como mais legumes ou se não como, eu escolho se me vou deitar a horas decentes ou se fico no telemóvel até às 3 da manhã. O álcool é simplesmente mais outra escolha. E eu não quero de todo que esta conversa seja só sobre risco, eu quero que seja também uma conversa de oportunidade, porque é uma oportunidade de eu recuperar anos de vida. É uma oportunidade de eu acrescentar aqui saúde. E acima de tudo, é uma oportunidade de eu fazer escolhas conscientes e informadas. Acho que vou ficar por aqui com esta conversa e acredito que se calhar já estás a pensar no último copo que bebeste ou no próximo copo que tens combinado. E se decidires parar, que seja porque percebes que os benefícios são superiores aos prejuízos que tens. Se decidires continuar a beber, que seja sabendo os riscos e sabendo os factos sobre o álcool que existem. O importante é deixares de viver na ilusão de que o álcool é neutro ou que ainda te traz algumas vantagens. Uma coisa que acho interessante que podem fazer é verem como é que dormem, como é que te sentes nas semanas em que bebes menos em comparação, se calhar, numa semana com mais jantares. E depois decide o preço que estás disposto a pagar. E eu digo sempre que eu tenho muitas TED Talks e tenho muitas reflexões com os meus utentes, mas se o que eu digo os fizer pensar, é o que eu quero, porque nós não conseguimos mudar se nós não formos conscientes do que precisamos de mudar. E essa consciência começa muitas vezes em eu pensar sobre as coisas. E quero deixar uma nota final. Eu disse que me ia calar, mas continuamos. Eu quero deixar uma nota final que, novamente, eu percebo e eu reconheço porque também já vi e havia alturas em que me fazia sentido, simplesmente atualmente não faz. Há fases e há eventos e há situações em que o álcool se calhar me vai permitir eu não estar tão estressado numa situação social e trazer os benefícios disso. Hum, Se calhar vai-me deixar mais à vontade para conviver com pessoas. Agora, tem de ser uma escolha minha, ok? Eu tenho de ser consciente e tem de me fazer sentido efetivamente eu estar a beber. Porque se não me fizer sentido e eu simplesmente estiver a fazer por hábito ou porque está toda a gente ao meu lado a beber, eu não estou a ganhar absolutamente nada com isso.
Acho que, pelo contrário, estou simplesmente a perder. E com esta me despeço. Se gostaram deste episódio, deixem uma avaliação no podcast e partilhem, porque acho que é uma mensagem importante e que nós todos devemos estar informados para conseguir decidir da melhor forma. Até à próxima!